E capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Médiuns, item 30. Convirá se procure convencer a um incrédulo obstinado? Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Muitas vezes, a insistência em querer persuadi-lo o leva a crer que em sua importância pessoal, o que, a seu ver, constitui razão para ainda mais se obstinar. Então é importante que a gente entender isso, porque às vezes a gente tem a maior boa fé de tentar explicar uma pessoa, de tentar convencê-la, de entender, de aceitar a doutrina espírita, já que ele é incrédulo, mas a incredulidade dele tem um motivo, e aí nesse caso ele vai começar a achar que ele é muito importante, então ele vai começar a querer dar um valor a mais, um tchan a mais nesse bloqueio, às vezes até para se sentir lisonjeado com o convite, com aquela obstinação na explicação. Com relação ao que se convenceu pelo raciocínio, nem ao que não convenceu pelo raciocínio nem pelos fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. É importante a gente entender isso. Já viu o fenômeno físico, já conheceu um pouco da teoria, e a pessoa não quer acreditar, deixa ele sofrer a prova da incredulidade dele, que aí depois ele vai despertar de alguma forma. Deve-se deixar à providência o encargo de lhe preparar circunstâncias mais favoráveis. Então a providência divina sempre vai ter um momento, conforme já comentamos no item 29, sobre o jovem que a partir de um sonho ele despertou para a espiritualização. Então cada um tem um momento de se despertar, e aí ele vai realmente aprender. Então as leis divinas é muito sábia, cada um está onde precisa, passar pelo aprendizado, passar pelo processo de autoeducação. E compete a cada um de nós nos autoeducarmos e nos autodestruirmos para que a gente faça a nossa autoeducação de uma forma serena, segura e equilibrada. Não faltam os que anseiam pelo recebimento da luz, para que se esteja a perder tempo com os que a repelem. Então, e a gente também se desgasta. André Luiz fala que perder algum tempo conversando com os espíritos das trevas, a gente pode perder séculos da nossa evolução. Das trevas que ele fala, ele não usa o termo das trevas. Perder tempo discutindo com espíritos que não querem entender o nosso ponto de vista, a gente está perdendo tempo. A gente tem que começar a nossa caminhada, o nosso processo evolutivo, e aquele que não quer começar, deixa. E às vezes ele está até melhor do que a gente. Naquele momento ali de introspecção, de dureza, de achar que ele é incrédulo, às vezes tem muito mais fé do que a gente, mas não expressa. Dirigi-vos, portanto, aos de boa vantagem, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo de suas conversações, multiplicando-se, mais do que simples palavras, vencerá as resistências. Então, quando a gente chega para aquelas pessoas que estão predispostas a nos ouvir, estão predispostas a conversar conosco, facilita todo o trabalho. E vai ser muito mais fácil da pessoa aprender aquela lição, despertar para aquelas realidades e procurar construir um mundo melhor, um mundo de mais fraternidade, de mais paz. Porque depende de nós caminharmos para um momento de interiorização, de refazimento das nossas forças, mas acima de tudo, buscando construir a paz, a fraternidade, os bons sentimentos ao longo da nossa vida. Então compete a cada um de nós as realizações do verdadeiro bem que deve estar sempre presente em nossas almas. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais, essa é a sua missão. Então, nós estamos aqui, às vezes a gente nem sabe por que nós estamos aqui, às vezes a gente nem imagina por que encontramos aquela pessoa no ônibus ou na rua, paramos para conversar, e o assunto vai, vem, chega num ponto de esclarecimento importante para ambos,
mas o outro se sente confortável com aquele papo, com aquele assunto, com aquela conversa. Compete a cada um de nós trabalharmos exatamente para fazermos esse trabalho de saber dirigir as pessoas. No livro Capax, o ator principal, ele fica internado num hospício e um dia o psiquiatra chega lá, o chefe do hospital, e fala: o que você está fazendo? Eu estou curando eles. Ele fala: mas eu que sou o médico aqui. Ele fala: poxa, mas eles já têm mais de 12 anos aqui, não foram curados? No meu planeta não é assim. Então nós precisamos aprender, e ele fez um trabalho muito bonito dentro desse hospital durante o tempo que ele esteve lá. É uma ficção, mas é muito filosófico, para a gente refletir, para a gente repensar. Nós estamos muito racionais em alguns casos e muito espiritualizados em outros, mas sem o caminho do meio, sem o equilíbrio e principalmente sem uma boa ponderação, nós não vamos chegar a lugar algum útil ao nosso desenvolvimento, ao nosso aperfeiçoamento. E nisso também que encontrará satisfação real. O Espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Então não adianta nós querermos mostrar a doutrina espírita para quem não está aberto a ela, não adianta a gente querer transformar em espírita pessoas que não querem ser espíritas, porque eles não estão abertos, não estão com o coração disponível para aquele aprendizado. Então, cada um de nós estamos na condição de ajudar, de auxiliar e de buscarmos compreender melhor o outro. A partir do momento que a gente compreende melhor o outro, a gente o deixa na condição de caminhar. E a gente também caminha feliz porque nós o compreendemos, porque a gente conseguiu ajudá-lo exatamente por compreender. Então, às vezes eu pergunto assim: e se existir? Aí a pessoa fica perdida, porque convicção por convicção, eu tenho, ele tem. Mas eu falo: e se existir? Eu tenho certeza que existe. E você? Baseado em que você tem certeza que existe? E aquilo que ele acredita que existe não tem sustentação pelo crivo da razão. Mesmo quando ele pega o Evangelho na casa dele e lê, ele vai ver que tem alguma coisa que não está batendo. Quando ouvirem batendo com a sua convicção, e aquilo que ele fala, que ele professa, e o que está escrito no Evangelho. Quando o ouvirem repercutir em torno de si mesmo, entre os seus próprios amigos, os que o combatem por sistema compreenderão o insulamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou render-se. Então, aquelas pessoas que ficam lutando contra a doutrina espírita, lutando ali, eles vão deparando, cada um com a sua realidade, cada um com o seu momento, e refletindo. E nessas reflexões eles vão começar a pensar, lembrando que refletir sobre um assunto é muito melhor, às vezes, do que você acreditar piamente e esqueceu dele depois que saiu dali. Agora, se ele te incomodou, se ele te fez pensar, aí tem um valor diferenciado, tem uma situação diferenciada para que a gente consiga pensar melhor e vivenciar melhor as nossas realidades éticas, morais e espirituais. Quando aprender é um dos maiores prazeres para o ser humano. Então, o ser humano, os maiores prazeres do ser humano é aprender, sofrer e superar-se. À medida que nós vamos aprendendo, nós vamos valorizando mais a vida, valorizando mais as coisas. E não adianta querer plantar um jardim numa área desértica, onde não tem água. Porque no jardim dos corações áridos, somente a dor vai convertê-los ao caminho do bem e da fraternidade. Portanto, quando tiveres de plantar uma flor, escolha o melhor terreno, mas jamais vire as costas para o deserto, porque ele também é uma obra do Criador que precisa da nossa criatividade, dos nossos sentimentos, bons sentimentos, para tentar fazê-lo se tornar produtivo um dia. E muitas das vezes, quando aquela pessoa endurecida que chega para conversar com a gente e a gente emite um bom sentimento, uma boa palavra, um ponto de esclarecimento, ele desperta para realidades maiores da vida, para a autovalorização do ser, de si mesmo, e começa a ver naquilo que a gente fala valores que ele não tinha visto antes. Então ele tem as condições naturais de acreditar.